E aí, galerinha, de novo nós estamos aqui, olha, que bom. Dá tchau pra ele, gente. Vocês estão aí, ó. Tudo bom com vocês? Mais uma semana se passou e nós voltamos aqui um domingo maravilhoso para estar com você, louvando e adorando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem gostado das nossas cantorias e das histórias? Estamos aprendendo muito. Deus tem falado ao nosso coração. E você, cada história, cada domingo, tem que ficar pensando naquilo a semana toda, refletindo, pensando, para a história gravar na sua cabeça. E você também, durante a semana, fica cantando as músicas, fica cantando os corinhos, para você adorar a Deus o tempo todo. Nós vamos agora orar, para dar início, sim, ao nosso momento de louvor. Nós vamos cantar, depois eu vou passar para o tio João, para a tia Gabi, eles vão seguir com a história da Bíblia, tá bom? Então feche seus olhos agora e vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez estamos na Tua presença. Senhor, pedimos que o Senhor prepare a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso coração para receber a Tua palavra, que possamos entender e que ela possa ter morada em nossos corações. Também queremos te pedir que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração agora, porque nós vamos cantar para o Senhor. Então, que o Senhor esteja aqui no nosso culto, ó Pai, junto de nós, porque Ele é dedicado ao Senhor. Perdoa, Jesus, os nossos pecados. Fica conosco. Nós te pedimos isso tudo e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora cantar o quê? A nossa música oficial, o fruto do Espírito, e você está convidado agora aí a cantar conosco. Então, coloca no mais alto possível o seu celular, o seu tablet, o seu computador, a sua Smart TV, e nós vamos agora juntos louvar, e engrandecer o nome do Senhor. Vamos lá? Vamos? Vamos. O fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é o amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é o amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é o amor. Nós temos agora dois cânticos. Um é novo, novíssimo. Nós acabamos de aprender, queremos ensinar para vocês e ainda vai continuar aprendendo. E o outro também é mais ou menos novo para vocês. Então nós vamos cantar primeiro Entrega o Teu Caminho, Senhor. E no final a gente ensina um bem bacana, tá bom? E esse agora é muito fácil. Ele começa com o, né? Somente o. Aí você vai pegar e você vai entender. Vamos lá, hein? Entrega o teu caminho, Senhor. Entrega
coração no Senhor, descansa o coração no Senhor e espera nele, e Ele tudo fará. Descansa o coração no Senhor, descansa o coração no Senhor e espera nele, e Ele tudo fará. Para sobressair tua justiça como a luz, para sobressair tua direita como o sol do meio-dia, para sobressair tua justiça como a luz, para sobressair tua direita como o sol do meio-dia. Agrada o coração do Senhor, agrada o coração do Senhor e o que desejas, por certo Ele fará. Agrada o coração do Senhor, agrada o coração do Senhor e o que desejas, por certo Ele fará. Para sobressair tua justiça como a luz, para sobressair tua direita como o sol do meio-dia, para sobressair tua justiça como a luz, para sobressair tua direita como o sol do meio-dia. É isso aí, hein? E agora, o nosso cântico novo, o nome dele é Faça o Bem. Nós estamos aprendendo e eu quero passar para vocês. Nós vamos cantar, ele é muito legal para você guardar no seu coração, sempre fazer o bem. Vamos lá? Vou cantar uma vez, um pouco mais devagar, tá, gente? Para eles pegarem aos pouquinhos e depois a gente canta valendo mesmo. Vamos lá, hein? Se a vontade seguir dentro do coração, verás que tudo novo virá. O coração se encherá e amigo vai se encontrar, velho do Senhor se torna. Faça bem sem olhar quem, faça bem sem olhar quem. Se a vontade de seguir
nossa listinha de músicas, tá bom? Ó, um beijo para vocês. Agora fica com o tio João, com a tia Gabi. Eles prepararam algo muito especial da parte de Deus para você. Tchau, galera. Até mais, hein? Fala, galera. Beleza? Tio João aqui, de novo para a gente conversar mais uma vez. E nós vamos continuar conversando sobre fruto do Espírito. E hoje eu estou aqui na minha casa e nós vamos conversar. Mas hoje, mais uma vez, eu estou aqui sem a tia Gabi. Mas não tem problema. Se Deus permitir, na próxima aula nós vamos estar juntos novamente. Tá bom? E hoje eu quero te convidar a você abrir a tua Bíblia lá em Gálatas 5, 22 e 23. Se você não sabe ler, não tem problema. Você pede aí para a mamãe, para o papai ou para quem estiver com você te ajudar para abrir lá junto com você e ler o versículo para você, tá bom? Para a gente tentar entender aquilo que Deus tem para falar com a gente hoje, tá bom? Mas na semana passada, a tia Gabi ela trouxe aqui para a gente o tema sobre amor e benignidade, naquele versículo lá de Gálatas 5, 22 e 23, que eu vou ler para você agora. Então você escuta aí. O versículo diz assim, ó: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E semana passada, como eu disse, a tia Gabi, ela trouxe aqui para vocês e ela falou sobre amor e sobre benignidade, tá bom? E a tia Gabi trouxe mais ou menos aqui para você o que essas duas palavras elas significam, o que essas duas palavras querem dizer para cada um de nós, tá bom? Se você não sabe o que essas palavras querem dizer, eu quero desafiar você a voltar lá na aula de semana passada para você tentar entender o que essas palavras querem dizer para a gente, o que Deus quer dizer para a gente com esses versículos, tá bom? Galera, é extremamente importante. É muito importante você assistir desde a primeira aula até essa agora e as outras que virão, para você entender esse versículo de Gálatas 5, 22 e 23, essas 9 características que Deus nos mostra aqui nesse versículo. Bom, e como tema de hoje, a gente vai conversar sobre alegria, que é uma dessas 9 características que está aqui dentro do versículo. É a segunda característica. Olha lá para o versículo de novo. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria. É o que a gente vai conversar hoje. Galera, alegria é algo muito presente nas nossas vidas, não é verdade? E o que você pensa quando você pensa na palavra alegria? Eu vou te dar 10 segundinhos aí para você pensar. O que você pensa quando você pensa em alegria? Quando você escuta a palavra alegria, o que você pensa? Vai lá, pensa aí. Vamos lá. Talvez você lembre de alguém que vive sorrindo, alguém que sempre está feliz, né? Mostrando os dentes. E, na verdade, alegria é isso. Tem a ver com isso. Alegria é sorrir, é estar feliz, é estar de bem com a vida. Isso é alegria. E quando a gente pensa em alegria, quando a gente pensa em alguém que está alegre, quando a gente pensa em alguém que transmite essa alegria, que atinge as outras pessoas, alcança as outras pessoas com alegria, a gente pensa também em alguém que tem Jesus na sua vida, porque Jesus traz alegria para as nossas vidas, tá bom? E ter Jesus nas nossas vidas, ter a alegria de Jesus em nossas vidas, é dar bom testemunho para as outras pessoas sobre Jesus. É isso que é alegria aqui nesse texto. Mas, olhando mais para frente, olhando para o fim da nossa história que a gente vai ver aqui hoje, nós vamos ver que
Alegria não é somente viver sorrindo, não é somente estar feliz, estar alegre. Alegria é muito mais do que viver sorrindo ou estar feliz com alguma coisa, tá bom? E a gente vai ver uma história agora sobre contentamento. A gente vai ver uma história agora sobre a alegria. E eu quero que você preste bastante atenção nessa história que a gente vai contar agora para você. Bom, eu quero te contar a história de um homem chamado Neemias. Tá bom? E essa história ela está lá registrada no livro de Neemias, que fica lá no Antigo Testamento, um pouco mais para o início da Bíblia. Tá bom? Lá no livro de Neemias, no capítulo 8, especificamente, mais exatamente ali no versículo 10. Tá bom? Que diz assim no versículo 10: Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Galerinha, Neemias era um homem que amava e servia a Deus. Certa vez, o povo de Israel, que era o povo que Neemias pertencia, o povo que foi escolhido por Deus, ele foi levado como escravo para um outro país. E com essas pessoas, Neemias também foi levado junto com essas pessoas. Neemias, ele era copeiro do rei. Um rei de uma cidade chamada Suzã. Bom, a função de Neemias era guardar o copo. Ele pegava o copo do rei, a taça daquele rei, e ele guardava aquele copo. Por que Neemias fazia isso? Para que quando as pessoas fossem servir alguma bebida para aquele rei não bebesse diretamente sem passar por Neemias. Por quê? Porque as pessoas poderiam tentar envenenar o rei, as pessoas poderiam tentar matar o rei com alguma coisa ali, algum pozinho, alguma coisa que as pessoas poderiam colocar na bebida do rei e tentar matá-lo. Então, Neemias era responsável por guardar aquele copo que o rei usava. E Neemias também era responsável por experimentar tudo aquilo que o rei iria beber. Certa vez, então, Neemias ele estava lá, né, dentro do palácio, e Neemias ele recebe a visita do seu irmão. Bom, o irmão de Neemias se chamava Hanani, ou Anani. Bom, e o irmão de Neemias ele levou algumas notícias para Neemias sobre Israel, e naquele momento as notícias não eram boas. As notícias não eram tão legais assim. E a notícia que Neemias teve de ouvir era a notícia de que os muros de Jerusalém haviam sido destruídos e de que os grandes portões da cidade de Jerusalém haviam sido queimados, haviam sido destruídos. E aquilo trouxe grande tristeza no coração de Neemias. A Bíblia diz que aquilo trouxe uma tristeza enorme para o coração de Neemias, e Neemias ele começa a chorar por conta disso. Mas Neemias ele não começa só a chorar. Ele chora, mas ele também ora ao Senhor. Ele clama ao Senhor e ele pede para que o Senhor mude a situação de Israel. E ele pede para que Deus use a vida dele de alguma forma, para que ele possa ajudar o povo dele. Afinal de contas, era o país dele, era a cidade dele, era o povo que ele amava. Então, sabendo disso, Neemias ele ficou muito triste e ele chorou muito por conta disso. Mas Neemias não desanimou. Não desanimou. Um certo dia, quando Neemias ele estava andando pelo palácio e ele teve que ir até a presença do rei. Ele foi servir a bebida para o seu rei. O rei olhou para ele e percebeu uma certa tristeza nele. Percebeu que ele não estava bem. Percebeu que realmente ele estava muito chateado com alguma coisa. Então, galera, aquele rei, vendo a chateação de Neemias, vendo a tristeza de Neemias, percebeu aquilo e ele questionou Neemias. Ele perguntou para Neemias o que estava acontecendo para Neemias. Então Neemias explicou tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo que aconteceu com a sua cidade. Então aquele rei, ele parou, entendeu a situação de Neemias, entendeu a situação da cidade de Neemias, do povo de Neemias, do povo israelita. Então Deus
com grande misericórdia, atendeu a oração de Neemias. E, galera, isso é um motivo de grande alegria. Porque olha só o que aconteceu. Olha o que acontece com Neemias. Neemias era um simples copeiro do rei, que na verdade é uma função muito importante dentro de um palácio. Era uma função muito importante dentro de um palácio. Mas, a partir desse momento, então, o rei decide mudar a vida de Neemias e mudar a vida de Israel. Lá no capítulo 8 de Neemias, a gente consegue enxergar, a gente consegue ver que Neemias, então, ele se torna governador desse rei na cidade de Jerusalém. Lembra que eu disse que Neemias ele havia orado e pedido a Deus, ele tinha chorado muito quando ele soube que a cidade havia sido destruída, mas lembra que eu disse que Neemias também orou e pediu a Deus para que Deus usasse a vida dele para ajudar a reconstruir os muros da cidade e os portões, para que a cidade não ficasse mais exposta, para que outros povos viessem e invadissem e acabassem com a cidade? Lembra que eu disse isso? E foi justamente isso que Deus fez na vida de Neemias. Deus ele trouxe alegria para aquele povo, usando a vida daquele rei e usando a vida de Neemias. Então, Neemias ele volta para Jerusalém, ele volta para sua cidade natal, ele volta para o seu povo e agora ele pode ajudar o seu próprio povo a se reerguer, a se levantar, a crescer. De novo, isso trouxe uma alegria e uma felicidade enorme, não só para Neemias, mas também para todo o povo daquela cidade, para todo o povo de Jerusalém. Agora ele poderia ajudar aquele povo, ajudar o seu povo a reconstruir os muros, os portões, para que aquele povo não passasse mais por problemas e dificuldades. Galera, e quando a gente continua lendo lá a história de Neemias, que é muito interessante, eu desafio você a ler o livro de Neemias, é muito legal. Depois da construção dos muros, depois de colocarem os portões naquela cidade, o povo, arrependido dos seus pecados, arrependido de tudo aquilo que eles fizeram de errado contra Deus, eles pararam e ouviram a lei de Deus sendo lida por Esdras, que era também um homem que servia a Deus ali naquela cidade. E após a leitura da lei de Deus, da palavra de Deus, Neemias então ele levanta e ele diz, aquele versículo que a gente leu lá no início, Neemias 8:10, ele diz assim: não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. E galera, a alegria de Deus é a nossa força. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos mais complicados de nossas vidas, nós precisamos olhar para o nosso Senhor, nós precisamos olhar para Jesus e lembrarmos que em todos os momentos Ele é a nossa força, é Ele quem nos dá alegria, alegria verdadeira. Alegria não é somente viver sorrindo, alegria não é somente viver feliz brincando, mas alegria é ter alegria em Cristo em todo momento, mesmo quando a gente passa momentos difíceis. Galera, aquele povo, depois de tanto sofrer, eles puderam experimentar, eles puderam desfrutar da alegria de Deus, a alegria verdadeira, que nós também podemos desfrutar e experimentar em Cristo Jesus. Somente se relacionando com Jesus é que nós podemos experimentar essa alegria verdadeira. Galera, alegria é sorrir, alegria é sim ter felicidade, mas alegria é estar contente em qualquer situação, mesmo sabendo das dificuldades que nós vamos passar, dos problemas que nós vamos passar. Galera, a alegria é uma característica que está em cada filho de Deus. Deixa eu lembrar você o versículo tema do nosso mês.
Mateus 7,18. A árvore boa não pode produzir frutos ruins. E a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Galera, a nossa alegria em Cristo Jesus, ela tem que ser verdadeira. Beleza? Eu quero orar com você para a gente terminar. Bom, então fecha seu olho. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por mais um dia. Muito obrigado porque no Senhor, Jesus, nós podemos ter alegria verdadeira. Muito obrigado porque no Senhor nós podemos nos alegrar, nós podemos viver uma vida de felicidade, mesmo sabendo que em alguns momentos nós passaremos por dificuldades e por tristezas, Deus. Deus, faz de cada um de nós pessoas alegres e que nós possamos mostrar Cristo Jesus com as nossas atitudes, que nós possamos dar bons testemunhos com as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Galera, muito bom estar aqui com vocês. Espero que a gente se encontre em breve. Valeu? E se Deus quiser, a gente vai estar aqui, eu e a tia Gabi. Bom? Valeu, galera. Abraço. Tchau.